Oi, gente, tava aqui preparando uma história para contar para vocês, mas eu fiquei meio em dúvida. Qual história será que vocês gostariam de ouvir? Mas hoje eu selecionei para vocês essa história aqui. Quando as cores foram proibidas. É uma história da editora Brink Book e a autora dela se chama Monica. Entre as montanhas e o mar, existe um país que há muito tempo foi governado por um velho presidente. Ele não era um imperador nem rei, nem mesmo possuía uma coroa, mas era muito mais poderoso do que qualquer imperador ou rei. Muitos presidentes antes dele não haviam sido bons. Achavam que o dinheiro e tudo o que podiam comprar com dinheiro era mais importante que os habitantes do país. E acreditando neles, as pessoas não davam muita importância a si mesmas. Mas o velho presidente não pensava como os outros e havia mudado tudo. Ele não queria ser mais rico nem mais importante do país. Gostava de ver as pessoas rindo e queria que todo mundo fosse feliz. O velho presidente costumava sair em sua carruagem para passear pelas ruas e ruelas das cidades. Só posso tomar as decisões certas se conhecer muito bem o meu país, dizia aos seus ministros. Acenava para as pessoas que o saudavam de volta e, de vez em quando, saía de carro para conversar com elas. Só posso tomar as decisões certas se eu souber o que as pessoas pensam, dizia aos ministros. Nas ruas que pareciam um formigueiro, desfilavam vestidos, calças, saias, lenços e chapéus coloridos. Até as casas eram coloridas, tal qual as florestas e as borboletas. Vendo-os e ouvindo o riso das crianças nos jardins, o presidente se alegrava. Um país colorido é um país feliz, dizia aos ministros e eles concordavam. Quando o velho presidente morreu, um outro chegou ao poder. Na verdade, o povo do país é que deveria ter elegido seu presidente, mas este era rico e influente e tinha muitos amigos ricos e influentes que queriam ficar ainda mais ricos e mais influentes através dele. Aproveitando-se disso, ele mesmo se declarou presidente. Os ministros sabiam que isso não estava certo, mas, como não eram muito corajosos e, além disso, queriam continuar sendo ministros, ficaram calados e concordaram. O novo presidente era mais jovem que o anterior e não tinha nada em comum com ele. Era dominador, vaidoso e ambicioso. Tudo que era bonito, ele queria só para ele. Primeiro, mandou construir pelos mais famosos arquitetos do país um suntuoso castelo com 98 torres brancas como a neve. Depois, mandou confeccionar para si centenas de trajes pelos melhores alfaiates. Costumava usar perucas empoadas e enfeitar-se com peles e com decorações que ele mesmo se concedia. Dava festas em que se cantava, dançava, ria e comia até altas horas da noite. E quando já tinha tudo o que podia desejar, mandou fazer uma carruagem dourada na qual saía a passear só para se exibir. Com seu próprio dinheiro, ele não podia pagar tudo isso, é claro. Então, tirava do povo até o último tostão que podia. Os habitantes do país tinham de pagar altos impostos e o que sobrava era muito pouco. As famílias já se davam por satisfeitas, se pelo menos aos domingos ainda pudessem fazer uma boa refeição. Ninguém mais ficava nas calçadas para acenar para o presidente quando ele passava em sua carruagem.
Ninguém o admirava e ninguém lhe dava presentes como costumavam fazer com o velho presidente. E mesmo que quisessem, o povo tornara-se tão pobre que não havia mais condições de oferecer presentes. O presidente, zangado por não receber presentes, pôs-se a pensar num jeito de castigar esse povo que não gostava dele. Ordenou que todos se vestissem só de preto, inclusive os ministros. Ninguém deveria usar roupas tão magníficas quanto as suas. Depois, ordenou que todas as casas fossem pintadas de cinza e que tirassem delas todos os quadros. Ninguém deveria viver tão luxuosamente quanto ele. De agora em diante, declarou, todas as cores ficam proibidas. Os ministros baixaram as cabeças e concordaram. Em pouco tempo, as pessoas perambulavam pelas ruas como sombras. Não se via nada além de preto e cinza, cinza e preto. Só de vez em quando, algo brilhante passava em meio à desolada monotonia. Era o presidente em sua carruagem. Havia queixas. Precisamos nos defender, dizia alguém bem baixinho. O presidente tem que ser deposto, murmurava outra pessoa. Mas bastava alguém apenas pensar numa possível rebelião e logo era preso. As prisões já estavam superlotadas. O presidente mandou construir novas. Os viajantes que vinham de países onde as cores não haviam sido proibidas eram expulsos ainda nas fronteiras. Ninguém podia entrar no país e os que ali viviam não podiam sair. As pessoas tornaram-se tão cinzentas por dentro como as cidades e os povoados, e se arrastavam tristonhas pelas ruas e pelos caminhos nos quais já não se ouvia mais nenhuma risada. No começo, ainda se viam escondidos alguns grupinhos reunidos para cochichar. Agora, ninguém mais ousava dizer o que pensava. Era como se as paredes tivessem ouvidos. Se alguém protestasse, imediatamente vinham os soldados e o levavam. E assim, pouco a pouco, o povo foi ficando silencioso. O presidente, porém, não estava satisfeito. Ainda havia flores, arbustos e árvores para alegrar as pessoas. Então ele mandou arrancar, desenterrar e serrar tudo que tivesse flores ou fosse colorido. Só sobrou o parque como um verdadeiro mar de cores ao redor do castelo. Mas um muro alto impedia que as pessoas vissem o parque. E se alguém conseguisse escalar o muro para uma espiadinha saudosa, logo seria preso pelos soldados. Quanto mais triste e oprimido ficava o povo, mais alegre se tornava o presidente. Suas festas agora duravam até o amanhecer. Enquanto as ruas iam ficando mais silenciosas, mais altas eram as risadas, as gargalhadas no castelo. Mas o que o presidente não podia destruir era o arco-íris. Sempre que o sol brilhava depois de uma chuva, as pessoas saíam correndo das casas para procurar um arco-íris. Então, cantavam e dançavam debaixo do arco-íris. Saciavam-se com suas cores e tudo parecia ser como nos velhos tempos. Nesses momentos, esqueciam-se do presidente, dos soldados e até do medo. Preciso de um mágico que faça desaparecer o arco-íris. Tragam-me um mágico! Os ministros concordaram. Alguns já haviam sido mandados para a prisão e qualquer um poderia ser o próximo. Procuraram por todo o país. Finalmente, num pequeno povoado à beira-mar, encontraram uma velha que o povo chamava de feiticeira. Levaram-na ao presidente. Dirigindo um olhar tenebroso à mulher, ele falou: "Dou-lhe um prazo de 3 dias, nem 1 minuto a mais." A velha anotou os nomes de algumas ervas no papel e, com um sorriso, disse: "Eu preciso destes ingredientes para fazer a mágica." Os ministros sacudiam a cabeça, confusos, de onde aquela velha tinha tirado tanta coragem.
As ervas foram imediatamente trazidas, assim como algumas panelas, o pilão e os frasquinhos pedidos. Em seguida, deixaram a velha a sós com seus apetrechos. Quando foi novamente conduzida ao presidente, ela segurava um frasco. Dentro havia um líquido azul. "Beba", disse a velha olhando fixamente para o presidente. Seus olhos eram azuis como aquele líquido. "O que é isso?", perguntou o presidente com bons motivos para desconfiar. "Beba", repetiu a velha, "e poderá apagar as cores do arco-íris com o poder do seu pensamento." Engolindo em seco, o presidente hesitava. "Beba você primeiro", disse. "Quero ter certeza de que não preparou nenhum veneno para mim." A velha tomou um gole. Enquanto ele a observava atentamente, vendo que nada lhe acontecia, o presidente pegou o frasco e bebeu todo de uma só vez. O presidente estremeceu, ficou pálido e olhou em volta. Todas as coisas do salão perderam suas cores. Tudo se tornara cinzento, apagado. O macio veludo do sofá e das poltronas, as pesadas cortinas de brocado, os tapetes raros e os quadros magníficos. Seus anéis e medalhas já não brilhavam e faiscavam como antes, e a madeira dos móveis havia perdido o lustro. Tudo se tornara feio, sem vida, e lá fora, as flores do parque pareciam feitas de palha. O presidente sentiu-se muito mal, respirava com dificuldade e seu coração batia descompassadamente. Com um toque da campainha, chamou os ministros. "Joguem esta velha na cadeia!" gritou. "Ela vai ficar lá até... Mas eu sou a única que conhece o antídoto", disse tranquilamente a mulher, mostrando um segundo frasco que continha um líquido verde. O presidente tremia de raiva e, enfurecido, tentava pegar o frasco, mas a velha se esquivava e dizia sorrindo: "Cuidado, posso deixar o frasco cair." O presidente fazia um imenso esforço para se controlar. A mulher falou baixinho: "O antídoto vai trazer de volta as cores." E novamente sorriu. "Mas nunca mais poderá proibi-las, pois no momento em que tentar fazê-lo, morrerá sufocado." O presidente levou as mãos à garganta, esbravejou, gritou, chorou e finalmente deixou-se cair, vencido no sofá. Teve de escrever e assinar que permitia novamente as cores no país, e teve de escrever e assinar que o povo poderia eleger o seu próprio presidente. Ele sabia o que isso significava. Ninguém votaria nele. Com um profundo suspiro, levou o frasco à boca e lentamente bebeu todo o líquido. Sorridente, a velha o observava. Durante toda a vida havia colhido e estudado as ervas, seus efeitos e poderes. Só ela sabia como havia embaciado a visão do presidente, e que de qualquer maneira, em 2 ou 3 horas, o efeito do líquido azul teria desaparecido. Eleito o novo presidente, seu primeiro ato foi abrir as portas das prisões. Chamou os ministros e declarou: "Não haverá mais presos aqui." Os ministros concordaram, mas isso não os ajudou. Foram postos num trem com o antigo presidente e tiveram de sair do país. E assim termina a nossa história de hoje.